Irmãos, mais uma vez que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja na sua vida. Ontem, lá no passeio, nós começamos a falar sobre santidade. Quem estava lá? Levanta a mão, por favor. Dá uma maioria. Vocês lembram do que foi falado? Pouca coisa? Lembra nada, lembra nem o texto. Êxodo, capítulo 28. Nós lemos do 36 ao 38 e lemos mais alguns textos bíblicos para falar da santidade. Nesse texto de Êxodo mostra como Arão, sendo vestido pela primeira vez, ele representava, trazia uma mensagem de santidade. Ele tinha que colocar na sua cabeça uma coroa de santidade, um diadema, uma placa de ouro escrito santidade ao Senhor. Aonde ele fosse para ministrar, aquilo seria visível, visto aos olhos de todos. E eu falei lá que nós deveríamos andar dessa forma. Uma vida em santidade ao Senhor, uma vida onde você está vendo a santidade de Deus na sua vida e estão vendo a santidade de Deus na sua vida e você se tornando santo ao Senhor todos os dias. Falamos que a santidade nos dá e nos traz autoridade. Recebemos autoridade quando somos santos, porque estamos nos sujeitando a Deus, nos colocando debaixo da autoridade do Senhor. Precisamos nos submeter a Deus para podermos resistir ao diabo e o diabo se afastar de nós, fugir de nós. Lemos também a profecia de Zacarias, capítulo 3, do 1 ao 7, aonde naquela visão Zacarias vê o sumo sacerdote Josué, e Josué está diante do anjo, e à direita de Josué estava o diabo, para o resistir, para o acusar, para o culpar. E Josué estava com as suas vestes sujas, mas ele ali receberia vestes limpas no Senhor. Falamos que a santidade nos faz se sujeitar a Deus. Falamos também que a santidade libera a unção sobre a nossa vida. Que só depois, em Êxodo 29, depois que ele estivesse com todas as roupas, com a coroa da santidade na sua cabeça, Arão seria ungido. E falamos, se você buscar a santidade, você recebe a unção de Deus. E essa unção talvez você já recebeu, mas está sendo negligente com ela. Como nós lemos em Eclesiastes capítulo 10, versículo 1, e eu queria começar hoje com esse texto. Eclesiastes 10, versículo 1, que diz assim: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Irmãos, nós falamos desse versículo lá, falamos que essa mosca não é qualquer mosca, é um inseto que produz mau cheiro quando morre. E o óleo, o perfume, ele é muito caro na Bíblia. É um óleo colocado especiarias, colocado ali coisas para ele absorver o aroma. Então era um processo muito demorado, muito caro, que para você deixar um inseto entrar ali, você não estava comprometido com aquilo que você possuía de tão precioso. Você negligenciou em algum momento, você deixou destampado. E da mesma forma acontece conosco, com a nossa unção. Talvez você não está dando valor à unção que Deus te deu. E por não estar dando valor, insetos fedorentos vão entrar ali e vão tirando o cheiro bom que aquela unção trazia. Irmãos, o texto, o versículo fala da insensatez. Um pouquinho de insensatez, um pouquinho de pecado, um pouquinho de mau cheiro, ele pesa mais do que muita sabedoria e muita honra. Isso é verdade também nos nossos dias.
Não importa o quanto você foi bom, o quanto você fez de coisas boas, aquela coisinha ruim que você fez vai te marcar e vão lembrar de você pelo aquilo que você fez de mal e não pelo tamanho de coisas boas que você fez ao longo da sua vida. Santidade envolve o mesmo princípio, irmãos. Então nós temos um bem muito precioso, que é a unção de Deus. E com essa unção, nós podemos fazer sinais e maravilhas, prodígios, falar do Evangelho de Deus. E essa unção é dada quando nós nos tornamos filhos de Deus e começamos a caminhar em santidade ao Senhor. Mas, 1 Coríntios 1, que vai ser a base daquilo que vamos falar nessa manhã, do versículo 1 ao versículo 3, eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada, diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Aqui é o início da carta aos Coríntios. Paulo está se apresentando, mas ao se apresentar, ele apresenta também quem são aqueles que ele espera que ouçam, que leiam essa carta. E quem são essas pessoas, irmãos? Os santificados e os santos, os chamados para ser santos. Um dia você foi chamado. Talvez você esqueceu desse dia. E quando falamos de chamado na igreja, começamos a querer associar que chamado tem a ver com ser pastor. Não é esse chamado aqui, irmãos. Todos nós que somos filhos de Deus, que fomos revestidos com o Espírito Santo do Senhor, lavados pelo sangue do Cordeiro, somos chamados. E esse chamado é para ser santo. Chamado para ser santo. Você tem sido santo? Você tem caminhado com o Senhor de verdade? Você está se separando das coisas, dos desejos da carne, para se dedicar ao Senhor? Se dedicar ao Senhor em oração, se dedicar ao Senhor na leitura da palavra, se dedicar ao Senhor com toda a sua vida, em tudo que você faz, falar desse Evangelho. Você está sendo separado para isso? Está se separando para isso? Vamos lá, vamos ver a habilidade ali do nosso irmão em achar textos bíblicos. 1 de Pedro, capítulo 1, do 14 ao 16. E aí, eu vou falar muito texto bíblico hoje com vocês. Mas é para fundamentar aquilo que é importante, a santidade. O texto de Pedro diz assim: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Irmãos, chamado para a santidade já começa com a expressão que Deus é santo. Se Ele é santo, nós devemos também andar em santidade, andar com Ele. Não como Ele é, ainda é impossível para nós. Mas porque Ele é santo, devemos andar em santidade. Nós somos chamados para sermos santos. Você não é chamado inicialmente para fazer a obra. Isso pode surgir um pouco diferente e trazer algumas dúvidas. Só que ao passar dos anos, principalmente, nós começamos a achar que fazer a obra de Deus está envolvido em algum ministério,
realizar coisas na igreja é aquilo que eu fui chamado para fazer. Você não foi chamado para fazer, embora fazer seja uma consequência. Você foi chamado para ser alguma coisa. E o texto é ser santo. Você é chamado para ser santo, para depois você realizar alguma coisa. Só depois você fazer alguma coisa. Então, abra mão de coisas agora. Abra mão de ministério, se for preciso. E se prepare em santidade. Irmãos, aqui na igreja, desde quando eu assumi, eu vim fazendo alguns cursos com vocês. Fiz já curso de pregação. E o meu objetivo não era só preparar alguns para pregarem ou aperfeiçoar a pregação. Eu nem estava pensando nisso inicialmente. Eu queria que vocês aprendessem como é difícil fazer uma pregação. Para antes de criticar, você ver a dificuldade em montar a coisa. Fizemos curso de liderança, curso de finanças, curso de direção de culto. Fizemos agora a liderança de células. Ficamos alguns meses, irmãos, aqui. Sem começar. Porque uma coisa é necessária. Você quer se tornar líder na igreja, você quer trabalhar de verdade na obra do Senhor, você tem que aprender que você precisa ser santo primeiro. E olhando para esse percurso que eu fiz até agora, eu vejo que eu poderia ter gastado mais tempo. Porque nós estamos indo com machados, ainda sem fio completo, pela necessidade. E aí eu não sei se você já tentou cortar coisa com a faca sem corte. E você se esforça, se cansa. E ao longo da caminhada na igreja, tem tanta coisa para ser feita, irmãos. E a gente tem tanto medo de abrir mão de outras coisas que nós fazemos, que nós queremos continuar fazendo, sem parar para nos afiar. Então a gente vai gastando tempo, vai gastando esforço, vai se cansando, porque era necessário parar um pouco, para depois, quando fizer, vai fazer aquilo bem feito, mais rápido, mais produtivo. Mas precisa de um tempo de preparação. Eu acredito numa igreja aonde a liderança não está na mão do pastor, mas está na mão de todos aqueles que se levantarem para serem líderes. De uma igreja onde muitos vão estar aqui liderando células, trabalhando com pequenos grupos, discipulando outros irmãos, fazendo coisas em prol do reino. Mas tem que mudar a mentalidade. Você tem que mudar o seu comportamento. Você tem que amar a palavra de Deus. Você tem que se dedicar na oração. Você tem que estar pronto para ouvir e se render aos pés do Senhor. Na igreja presbiteriana nós falamos, e quando vocês se tornaram membros, vocês prometeram aqui também, que vocês têm que ser fiéis aos líderes, enquanto os líderes forem fiéis à Bíblia. Então nem os líderes são infalíveis. E podem ser chamados a sua atenção no dia que eles saírem da Bíblia. Irmãos, o que eu quero transmitir com vocês? Que o maior chamado de Deus na sua vida e na minha vida é o chamado para a santidade. Precisamos estar em santidade, caminhar em santidade. O Senhor nos chama para sermos santos. Não é para você fazer alguma coisa. O maior chamado não é para você ser pastor, o maior chamado não é para você liderar um grupo, não é para você assumir um departamento na igreja, um ministério. O maior chamado é para você ser santo. E talvez você está negligenciando esse grande chamado. Aqui tem que ser um alerta para nós. Tem que mudar o nosso caminhar e o nosso agir. Irmãos, não podemos viver dessa forma mais. Segunda aos Coríntios 3,18 vai mostrar uma transformação que acontece. Somos transformados de glória em glória. Somos transformados de glória em glória.
É uma parte do versículo. Para quê? Por quê? Porque a santidade ela não acontece no estalar de dedos. A mudança de comportamento, a mudança de atitude, o ser santo não vem no piscar de olhos. Na teologia, nós estudamos que existe uma santidade inicial, podemos chamar assim, uma santidade que nós vamos progredindo nela ao longo da nossa vida e uma santidade final. Essa final não conseguimos alcançar aqui. Essa santidade final, novo céu e nova terra, depois da volta de Jesus. Mas nós queremos chegar o mais próximo possível daqui. E deve ser um desejo nosso. Deveríamos ter paixão por isso e viver para isso todos os dias da nossa vida. Mas no momento da nossa conversão, recebemos uma dose de santidade. E muitos, nesse momento, se acomodam. Acham que é o suficiente. Acham que é somente aquilo ali que eu precisava. Não é. Nós precisamos continuar caminhando em santidade, de glória em glória. Porque, irmãos, somos muito cansados espiritualmente. Somos preguiçosos. E até caminhamos bem num certo momento da nossa vida e logo depois nós desmotivamos e desanimamos. Começamos a nos enfraquecer. Começamos a aceitar qualquer coisa como alimento. Ou ainda estamos na papinha de criança porque não estamos prontos para ir e ouvir e aprender de coisas maiores e superiores. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer do ponto de vista de igreja, do ponto de vista de líder, porque essa responsabilidade é sua. Eu posso só alertar. Os teus irmãos vão te alertar, mas é você que tem que dar o passo. É você que tem que fazer. Ninguém vai fazer e buscar santidade no teu lugar. É tarefa sua. E isso envolve aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Isso envolve vocês terem comprometimento com a obra de Deus de verdade. Não estar preso nisso por querer fazer ou buscar uma bênção em realizar algo, mas porque você é santo no Senhor. Romanos 8, 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha como é lindo a palavra de Deus e incrível ao mesmo tempo. Você estava morto no seu delito e pecado, Efésios 2. Deus te amou. Deus deu o primeiro passo. Deus te chama para a santidade, para que nós nos tornemos semelhantes a Jesus. E Ele será o primeiro de muitos. Você não merece isso. Eu não mereço isso. Longe de pensar em merecer algo dessa magnitude. Longe. Mas o Senhor prometeu fazer. Mesmo assim, o Senhor prometeu fazer. Irmãos, temos que buscar a santidade. Temos que caminhar com o Senhor. Estamos sendo transformados de glória em glória, até que nos tornemos semelhantes ao Filho de Deus, Jesus Cristo. O alvo é lá em cima. E nós nos contentamos em falar assim, eu estou fraco, mas o meu irmão ali está pior. Eu tô até cambaleando na fé, mas o fulano de tal já caiu. A gente se contenta com coisas pequenas e colocamos o nosso nível lá embaixo. O nível do crente não é o comparativo com outro irmão.
que está falhando. O nível do crente, o seu alvo é Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. E enquanto não chegarmos nesse nível, não está bom. E já sabemos que não vamos chegar nele nessa vida, mas vamos nos esforçar em cada segundo que ganhamos de vida. Essa é a busca incessante pela santidade. É isso que precisamos estar buscando. Não é se relacionar com Deus somente pensando em fugir da condenação eterna. É amar o Senhor com toda a nossa força. É se envolver com Deus, ter intimidade com Ele. É nos parecermos com a imagem de Cristo. Mas eu sei que vocês amam a Bíblia. Vamos ler mais um pouco de Coríntios, capítulo 15, do 45 ao 49. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Aqui a Bíblia está tratando do primeiro e do último Adão. Em outros lugares vai falar do primeiro Adão e do segundo Adão, sempre sendo Cristo. O que está falando? Que todos aqueles que nascem seres humanos são filhos de Adão, são carnais, são terrenos. E todos aqueles que nascem de Jesus são espirituais ou celestiais. E aqui você tem que entender, eu só consigo chegar na santidade no dia que eu nascer de novo. Porque a natureza carnal, ela vem primeiro. Você já nasce carnal, você já nasce pecador, você já nasce filho de Adão. Então precisamos nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Sermos forjados pelo nosso Deus, para sermos filhos dele. Irmãos, olha esse paralelo que Paulo fez. Todo mundo aqui nasceu pecador. Todo mundo aqui nasceu carnal. Todo mundo aqui veio do primeiro Adão. Mas nem todos estão vindo do segundo Adão. O segundo Adão é aqueles que nasceram de Cristo, estão revestidos do Espírito Santo, aqueles que vão ressuscitar na primeira ressurreição. Ser de Cristo te leva para a santidade. Então eu só consigo ser santo de verdade se eu nasci de novo. Você nasceu de novo? Você se converteu? Você caminha com Cristo? Ele te refez? Essa pergunta é sua. Você responde. Aqui eu não estou falando se você já é quem você poderia ser. Estou perguntando se você já foi convertido. Você ainda está sendo escravo do pecado? Você ainda está falhando? Eu quero te dizer o seguinte, lembra lá do perfume? Você não cai por um grande pecado. Você cai e chega no grande pecado por inúmeros pecadinhos que você deixou passar sem resolver. Um casamento não acaba de uma hora para outra. Ele vai acabando com vários problemas que não são resolvidos ao longo da caminhada. Você está gerando pecado após pecado. Tiago fala sobre isso. Só que ele também alerta, cuidado para você não chegar ao ponto de dar à luz a esse pecado. Você está desejando pecar. Você está desejando as coisas da carne.
e até chegar o momento de você executar, teve vários processos antes que poderiam ser impedidos. E você é culpado por todos eles. Então, você nasceu de novo? Se nasceu de novo, viva para a glória de Deus. Ande com Ele, caminhe com Ele. E não limite o Evangelho. Porque hoje estamos limitando o Evangelho como solução de problemas. O Evangelho é para solucionar os seus problemas, o Evangelho é para te deixar próspero, o Evangelho é para te dar uma cura, o Evangelho é para causar alguma coisa para você, e você olha para a Bíblia, olha para o relacionamento com Deus, querendo algo em troca. Salomão já falou sobre você lá em Provérbios. Você é sanguessuga, que tem 3 filhas. Depois você procura, eu não vou citar não. Irmãos, não limite o Evangelho às coisas da carne, às coisas dessa vida, às coisas pessoais. Não limite o Evangelho a você. Sabe por quê? Uma vez eu falei isso lá com os jovens lá, eles bugaram a cabeça um pouco. Falei assim, Jesus não morreu porque te ama. Ele não morreu porque te ama. Ele morreu porque ele fazia a vontade do seu Pai. Era a vontade do Pai. O amar era secundário. Ele, como um bom filho obediente, o Pai mandou, eu vou morrer por eles. Mesmo sabendo quem você é, o Pai envia o seu filho para morrer a tua morte. A gente tenta se colocar numa posição linda, o ser humano é o centro da atenção de Deus. Deus tem que fazer tudo por mim. Deus não tem que fazer nada por você. Você merece o inferno. Mas Ele quis fazer. E querendo fazer, Ele envia o seu filho em obediência morre por nós. Não de uma maneira que Ele não tenha sentido dores ou pesares, ao ponto dele pedir para passar dele esse cálice da ira. Ele sabia o que viria. E cálice na Bíblia sempre está envolvendo a punição de Deus. Deus agindo como um severo juiz. Irmãos, Deus te chamou. 1 Coríntios 1, do 1 ao 3 que nós lemos. Santificado e chamado para ser santo. Você já foi santificado quando você se converte. E o chamado para ser santo é você continuar em santidade todos os dias. A santidade final ainda não chegou para nós. Vai chegar. Não é com ela que eu devo me preocupar agora, mas sim nessa santidade progressiva. Eu deveria estar crescendo em santidade todos os dias. E cada vez que eu crescesse mais em santidade, mais eu estaria próximo do Senhor, mais eu estaria enfrentando desafios novos e mais fortes, porque agora eu estou pronto para isso. Isaías 1,18 vai dizer assim: ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Os homens já ganharam alguns spoilers na aula. Mas aqui são 2 coisas vermelhas que era impossível de ser limpa no passado. 2 manchas. É como se falasse para você que você estaria sujo com uma mancha que é impossível de ser tirado hoje, e Deus falasse assim: eu vou tirar. Eu vou te deixar branquinho, como a neve e como a lã. Aí eu fiz um comparativo com vocês aqui.
na aula de manhã e agora vou fazer com a igreja. A neve, ela vem do céu. E a lã é produzida. Então, nós vamos nos tornar brancos com a santidade que vem do céu e a santidade que estamos produzindo dia após dia na caminhada. Porque no dia que você estiver descansado no seu berço esplêndido, você vai cair. Você pode estar diante do anjo do Senhor, mas Satanás do teu lado, porque as tuas roupas estão sujas. Eu não estou falando que você vai perder, de repente, a autoridade agora, de imediato. Ela vai sendo perdida aos poucos. Hebreus 10, do 10 ao 14. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta, dia após dia, para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre o que estão sendo santificados. Tudo que Jesus fez foi para aperfeiçoar os que estão sendo santificados. Você quer ver o resultado da crucificação de Cristo? É você estar buscando a santificação. Você vai ver o resultado. Irmãos, em 2 Coríntios 7:1 vai dizer também: portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. E esse aperfeiçoando é você estar crescendo, não é algo completo ainda. Quando foi que você parou de buscar santidade? Quando foi que você parou de se render aos pés de Deus? Quando foi que você se colocar em oração, se colocar em jejum, ler a palavra de Deus, deixou de ser significante na sua vida? Quando isso aconteceu? E vem acontecendo aos poucos que você nem percebe. Você vai deixando. Você vai largando e quando você percebe, abre seus olhos, já foi. Romanos 8:23, que é a continuação de um texto. O texto está falando da criação, que a criação está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E no 23 vai dizer assim: e não somente ela, a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Falamos que somos filhos de Deus, mas você ainda não foi feito. Nós recebemos a promessa, já podemos acreditar nessa promessa, já podemos caminhar nessa promessa, já podemos desfrutar dessa promessa, mas ainda não aconteceu o fato de nos tornarmos filhos de Deus. Romanos 8 vai dizer isso para nós. Nós também deveríamos estar ansiosos, esperando, querendo que esse dia acontecesse, irmãos. Mas a Bíblia fala em abreviar o dia do nosso Senhor. Isso quer dizer, de certa forma, que você trabalhando ou não trabalhando, influencia na volta de Jesus. A gente poderia entrar em vários debates teológicos sobre isso, mas a questão é, você tem que fazer o seu papel. Agora a gente está falando de obras. Mas as obras não são importantes se você não for santificado, porque você pode fazer obras,
vidas serem transformadas e você ser lançado no inferno. Mas como isso? Como que isso acontece? Os filhos de Seva, como eu falei ontem, foram expulsar o demônio no nome de Jesus, de Paulo, que os ensinou, e apanharam do demônio. Mas nem sempre vai ser assim. O próprio Jesus fala que naquele dia vão chegar diante dele falando que fizeram milagres. Não tem como fazer milagres que não venham de Deus. Expulsaram demônios, fizeram coisas maravilhosas, mas não são conhecidos de Deus. E vão ter que se apartar, ser lançados fora. Irmãos, a carne e o sangue não herdam o reino de Deus. 1 Coríntios 15, do 50 ao 55. Com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos ou morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? A morte será pisada, destruída, retirada. Mas no dia que o corruptível se tornar incorruptível, no dia que o mortal se tornar imortal. Então, até esse dia, irmãos, vamos morrer e vamos ver morte. Até esse dia, problemas vão assolar a tua vida e vão chegar com força. Até esse dia, você vai ter dificuldades e problemas. Até esse dia. Mas o Senhor está conosco. A questão é se você está com Ele. Se você está caminhando com Ele em santidade. Ou você está preso lá naquele quadro que ficou famoso e muitas casas tinham. Passos na Areia. É um poema. Que não é nem o nome do poema, não é esse, mas os quadros e tudo era vendido isso. Para quem não conhece, que seja difícil, estava caminhando junto com Jesus na areia. Em certo momento, aquela pessoa que estava caminhando com Jesus olha para trás. Ele vê aquelas pegadas na areia. Aquele par de pegadas, 2 pares. Só que em todos os momentos difíceis da vida dele, só tinha um par de pegadas. Ele questiona Jesus, achando que Jesus o abandonava nos momentos mais difíceis. E naquela poesia fala assim que Jesus o pegava pelo colo. Então ele nem caminhava, ele estava sendo levado. Só que hoje tem muito cristão que está nos passos da areia, só quer ser carregado. Tem lutas que são difíceis, irmãos, e elas vêm no limite que podemos suportar. É no limite. É justamente para você tentar desistir, achar que não consegue. Eu falo no limite porque a Bíblia fala que não vem nada acima. Mas a nossa impressão é que está lá em cima, aquilo que a gente enfrenta. E é parecido com a música que cantamos aqui. A gente olha para a Bíblia e vê maravilhas, sinais, prodígios, coisas incríveis. Mas se não ocorresse? Ou se não ocorrer na sua vida? Como que você vai se comportar? Se o milagre não chegar? Se aqueles que perderam o filho para a droga não recuperarem mais? Se a doença vier e não for tirada?
se você for perdendo prestígio, poder, o que seja, quem será você ainda? Irmãos, somos chamados para ser. Precisamos ser. E ser de verdade. Ser de verdade. Coloca na tela aí, por favor. Apocalipse 2. Do 1 ao 5. Tá acabando, tá? Vamos lá. Vamos ler juntos o primeiro versículo? Juntos. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Quem que conserva as estrelas? O Senhor. Quem são as estrelas? Quem são os anjos direcionados à carta? Aos pastores daquela igreja, daquelas igrejas. Quem são os candelabros? As igrejas. Então, entendeu a primeira parte? Versículo 2. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Olha só, fala de esforço. Talvez na sua versão vai estar falando de labor. Fala de perseverança. Irmãos, a igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava muito, uma igreja que resistia a tudo que acontecia com ela. Como é que é, Cláudia, a palavra? Resiliente. A igreja é resiliente. Poderia vir o que fosse. Ela resistia. Ela ainda combatia os mentirosos, os falsos apóstolos, e encontrava as mentiras que eles contavam. Entendeu essa igreja? Conseguiu compreender? Versículo 3. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Nem esmorecer a igreja estava. Ela resistia a provas. Qual o problema dessa igreja? Talvez você olhe assim, pô, essa igreja está incrível. O problema dela, versículo 4. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Primeiro amor para nós, às vezes, é aquela empolgação inicial do início da caminhada, aquele fogo ardente, querendo fazer tudo, querendo evangelizar todo mundo. Não é só isso, não. Como é que perde o primeiro amor? Como é que perde o primeiro amor? Não é esmorecendo porque a igreja não tinha esmorecido. Não é parando de trabalhar porque a igreja estava trabalhando. Não era parando de combater os falsos profetas porque a igreja estava combatendo. Como é que perde o primeiro amor? Então tudo aquilo talvez que você pensou ou pensava, acaba. Vai, versículo 5. Lembre-se, pois, de onde você... Quem cai? Quem está em pecado. Primeiro amor você perde quando você está em pecado. Você perdeu o primeiro amor? Então se converta. Saia do mau caminho. Volte para o caminho de Deus. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Aqui é lindo, porque está mostrando para nós que a igreja fazia muita coisa,
fazia muita coisa e perdeu o primeiro amor. Agora ele fala, se arrepende primeiro. Arrependimento envolve santidade. Se arrependendo, volte a fazer as primeiras coisas. Às vezes a gente está muito preso no que aquilo que a gente está fazendo, que a gente está realizando. E aí? Volte. Se arrependa-se. Volte à primeira obra. E aí, se você não se arrepender, o que vai acontecer? O Senhor diz, eu virei até você e vou tirar o candelabro do lugar dele. Para um pastor, eu vou tirar aquela igreja que eu te confiei. Para você, ele vai tirar aquilo que ele confiou na tua mão. Porque você perdeu o primeiro amor. Não é pelo desempenho não, irmãos. 1 Coríntios 9, 27, Paulo vai dizer assim, mas eu esmurro o meu próprio corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo está falando assim, eu estou esmurrando o meu corpo, eu estou escravizando o meu corpo, não é o que ele quer, ele é escravo agora de mim. Isso aqui é domínio próprio, que só é alcançado por quem tem o Espírito de Deus. Então, ele faz tudo isso para que ele, pregando a outros, não venha a ser desqualificado. Se Paulo pecasse, vamos a alguns escândalos da igreja? Se Paulo pegasse as irmãzinhas da igreja, se Paulo estivesse roubando, metendo a mão no gasofilácio, tirando lá o dinheiro da igreja, se Paulo tivesse roubando das viúvas, pegando dinheiro emprestado no meio da igreja e não pagando, entre outros, a gente poderia falar vários exemplos aqui. Se Paulo fosse um desses, ele perderia o conhecimento que ele tinha de Bíblia? Sim ou não? Não. Ele perderia a experiência que ele foi ao terceiro céu, aquelas visões, ele perderia isso? Ele perderia o traquejo de plantar igrejas? Ele perderia a sua forma de aconselhar? Ele perderia? Não. Qual o medo dele de ser desqualificado, então? Que se nós fizéssemos tudo isso e pudéssemos ainda pecar, nós estaríamos pecando. Tenho certeza. Eu posso pecar e ainda assim falar e pessoas vão me ouvir? Eu posso pecar e expulsar demônios? Eu posso pecar e ver vidas sendo transformadas? É isso que vai acontecer com aqueles lá de Mateus. Eles foram desqualificados. Irmãos, desqualificação não é você perder. Opa, daqui a pouco eu derrubo alguma coisa. Não é você perder algo que Deus já te deu ali de conhecimento. Você perde algo muito maior. Você, quando é desqualificado, você perde a autoridade. A autoridade. A autoridade que você fala e até os demônios nos ouvem. A autoridade de sermos salvos e nos alegrar com essa salvação. A autoridade de estarmos dispostos a ir aonde ninguém quer ir e levar luz no meio das trevas. A gente perde a autoridade. E perdendo a autoridade, irmãos, nós já temos perdido a santidade. Antes de perder a autoridade, você perdeu a santidade. E aí, precisamos nos afiar. Então, se comprometem a aprender. Se esforcem, se qualifiquem no Senhor. Aprender é importante, é útil, é necessário. Mas aprender e ir mais além, ensinar, é só uma das características. Lembram lá de 1 Timóteo que eu falei? 3 ontem?
as qualificações de você ser bispo. E de todas as qualificações, as 16 que lá estão, somente uma tem a ver com você fazer algo, que é você ser bom em ensinar. O restante é caráter. Você está desenvolvendo um caráter de um filho de Deus, você está desenvolvendo um caráter de ser cristão de verdade. E esse caráter, irmãos, são poucos ensinados, mas devem ser desenvolvidos também. Precisam ser afiados, amolados, para você colocar em prática e ajudar outras pessoas. Por isso, os novos na fé não podem ir. Novos na fé não são somente quem acabou de entrar na igreja. É você, sou eu, que não quero me empenhar em aprender e a caminhar na santidade. Então, se eu não tenho santidade, eu sou um neófito. Eu quero desenvolver em vocês que cada um seja líder, aonde Deus está te colocando. Que você se levante e seja responsável por um ministério. Que você faça a diferença onde o Senhor quer te colocar. Que você contribua no reino. Mas nada disso é importante se você não tem santidade. A santidade é o início. E se tiver que gastar tempo em santidade, gaste, para depois você ir e fazer o que tem que ser feito. Fazer com qualidade, fazer com afinco, com dedicação. Vamos ficar de pé, irmãos. E assim vocês já começam a pensar que está acabando o culto. Cadê o pessoal do louvor? Vamos se preparar. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. 1 aos Coríntios 15, 58. Paulo diz assim, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. A questão é que muitas vezes nós só falamos esse final do versículo. A gente tenta se motivar com o final do versículo. A gente vai assim, seja abundante na obra do Senhor, porque o trabalho de vocês não é vão. Mas antes fala assim, sejam firmes. Antes de você ser inabalável, você tem que ser firme. Então eu preciso que vocês sejam firmes. Sejam firmes, em nome de Jesus. Vamos cantar mais uma vez a música. Vamos orar em nome de Jesus. Que você ouça essa música. Por que eu trouxe essa música agora, hoje? Embora eu não esteja falando disso diretamente. Uma das coisas que tira a nossa santidade é quando os milagres e as maravilhas não acontecem. A gente tende a se abalar. A gente tende a ficar fraco na fé. É hora, irmãos, de nos dedicarmos ao Senhor, como deve ser feito.